E hoje quero compartilhar uma palavra com vocês. Aleluia. Nós iniciamos uma nova estação, uma nova série. E nós vamos falar nesse tempo sobre antes de começar, Deus já está agindo. Você percebe que algumas coisas na sua vida leva muito tempo para acontecer de repente? Você pensa assim, olha, aconteceu. E algumas pessoas, aconteceu de repente. Não, você sabe o tempo que levou. Você sabe o significado que tem aquilo. Você sabe as orações, você sabe as noites gerando. Às vezes a noite e as madrugadas lutando por algo. O de repente de Deus, ele sempre tem um tempo. E nós precisamos entender isso. E com base nessa questão, eu trouxe pra gente mergulhar hoje. Daniel. E Daniel 10, do versículo 12 a 13 diz: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por conta delas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Essa palavra está acontecendo no momento onde Daniel está orando. Para fazer um breve resumo, Daniel é aquele que você já ouviu a história, Daniel na cova dos leões. Mas hoje a gente não vai focar na cova, nem no livramento dela. Nós vamos focar no relacionamento de Daniel com Deus. E como Deus está trabalhando em momentos da nossa vida que tudo parece silenciado. Como Deus atua mesmo quando parece que nada está acontecendo. Então nesse momento um anjo está conversando com Daniel e Daniel está orando. Eu quero lembrar que nesse momento, nesse ambiente que Daniel vivia, as palavras proféticas, elas não eram divididas entre a sociedade. Existiam os sacerdotes e existiam os profetas. E o falar de Deus era algo limitado. Estamos falando de Antigo Testamento. Então era limitado a algumas pessoas, era limitado. E nós precisávamos chegar, por exemplo, ao templo, fazer sacrifícios, para que a gente pudesse redimir os pecados. Isso vai mudar quando? Com a vinda de Jesus. Quando Jesus vem, a palavra diz que ele abre um caminho para mim e para você, e nós temos livre acesso. Um dos símbolos para esse livre acesso foi quando Jesus morre na cruz e o véu do templo foi rasgado. O que era o véu do templo? O véu do templo era um lugar que ficava no templo, que a gente pode, para facilitar, para você entender melhor, é como se fosse a igreja, e havia um véu. Esse véu separava o santo dos santos. O que era o santo dos santos? Faz de conta que aqui é o altar. O profeta, o sacerdote, ele entrava nos santos dos santos, fechava o véu e ele ouvia Deus sobre aquela pessoa, sobre a sociedade, sobre a estação. E ele saía dali onde tinha um altar de sacrifício e voltava e comunicava a vontade de Deus ao povo. Foi assim com Samuel, lembra? Quando ele confronta Saul e ele fala com Davi que Deus queria arrependimento. Basicamente isso. Foi assim com Ana, quando ela vai engravidar de Samuel. É o sacerdote que traz a comunicação de Deus, tá? Então, quando esse véu se rasga, quando Jesus morre na cruz, ele está dizendo que nós agora somos sacerdócio real. Povo exclusivo, propriedade de Deus. E ele está dizendo que eu e você conseguimos ouvir a voz de Deus por meio das circunstâncias, por meio de outras pessoas, por meio da leitura da palavra, por meio da oração e por meio do nosso relacionamento íntimo e pessoal com Ele, através do discernimento. Então, vou voltar aqui para Daniel, combinado? Vocês estão comigo? Tá ligado? Isso, tem gente que ainda lembra, né? Que quando tá ligado, bate a palminha. Então, todo mundo tá ligado? Então, eu vi que todo mundo entendeu. Chegamos e voltamos aqui para Daniel. Então é por isso que Deus manda um anjo comunicar a Daniel. Não havia um profeta naquela estação. Estava se vivendo um momento de perseguição. Eles estavam cativos. Ele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então aqui a gente vai ter 2 episódios na mesma época de Daniel, que vai ser jogado na cova dos leões e Deus vai resgatá-lo. E Sadraque, Mesaque e Abednego numa fornalha de fogo, onde quem joga ele na fornalha morre,
mas eles saem intactos, que Deus queima as cordas e entra com eles na fornalha. O quarto homem na fornalha. Então, sentiu aí, deu um panorama para vocês de momento? Então é por isso que o anjo fala com Daniel, assim como o anjo falou com Maria. Quando Maria é engravida do Espírito Santo, é o anjo que comunica a ela e é o anjo que comunica a José. Então estamos vivendo esse tempo, o Antigo Testamento, Jesus não havia vindo ainda para gerar essa conexão. Beleza? Então o anjo está dizendo a Daniel, desde o primeiro dia que você orou, que compreendeu a vontade de Deus, que se humilhou perante a ele, tuas palavras são ouvidas. E é por isso que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Vamos destrinchar agora juntos? Primeiro, Daniel ora. E aqui esse versículo está dizendo que Deus não respondeu ele depois de 21 dias. Que Deus desde o primeiro dia já sabia. Daniel 10:12. A resposta de Deus já estava pronta no céu. Mas o manifestar na terra estava sendo desafiado. Então tem orações que você vem fazendo que você acha que Deus não percebeu e não ouviu. Na verdade, Deus já tem a resposta para a oração que você faz, para a oração que você fez e para a oração que você fará. Agora, o tempo dela ser comunicada a você depende dessa estação entre espera e manifestação na terra. Porque no céu já está feito. Então, Senhor, quando a gente ora o Pai Nosso, diz o quê? Assim na terra como é nos céus. Então, nos céus já é. Você está orando hoje por algo? Não tem a resposta ainda no céu, já é. Você tem uma palavra de destino sobre o filho seu e não está acontecendo ainda no céu, já é. Eu conheço um pastor muito engraçado, carioca. E muitas vezes quando ele ministrava, ele era bem assim avivado. E ele falava assim, enquanto ele ministrava, e ele declarava uma palavra de Deus, ele fazia: terra, já é. E o que ele dizia? Poxa, no céu já foi, terra, já é. Então terra, desperta. Então abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir. O que Deus já manifestou nos céus vai ter um de repente de já é aqui na terra. Então, quando nós oramos o Pai Nosso e declaramos isso, nós estamos dizendo: Senhor, por favor, manifesta na terra aquilo que o Senhor já tem por certo nos céus. Deus já tem por certo cura na nossa mente. Senhor, faz um já é aqui na terra, por favor. Deus já tem para mim e para você paz superabundante. Senhor, por favor, faz um já é aqui na terra. Eu já contei essa história, mas quando eu era criança, eu sempre fui muito literal também. E eu sempre orava: Senhor Jesus, assim na terra, assim como nos céus. Eu vi o meu avô sentado em cartório, carimbando e assinando documentos. Eu tinha certeza que Jesus tinha um birô, que Deus Pai assinava documentos e carimbava. Porque eu sabia que uma pessoa chegava no cartório do meu avô com um documento, aquela terra ainda não era dela, mas aí o meu avô carimbava e assinava e dizia: toma, posse e propriedade. Então eu dizia: Senhor, assina na terra, assim como o Senhor já assinou nos céus. E é verdade, a cada dia quanto mais eu cresço, mais certeza eu tenho que como criança, Ele estava me ensinando que quando Deus passa para a palavra e para o nome dEle aqui na terra, significa que lá no céu, Ele já definiu o que Ele tem para mim e para você. Então Daniel estava nesse processo, ele estava vivendo isso. Deus não vai começar a agir quando eu e você vê um sinal. Deus começou a agir quando nós começamos a orar. O problema é que nós, como igreja atualmente, eu digo nós, eu me identifico com o Brasil de modo geral, com as nações, nós desaprendemos a orar. Nós falamos muito e ouvimos pouco. Nós assistimos podcasts, nada contra. Farol tem podcast também. Nós ouvimos palavras, nós ouvimos louvor. Mas aí eu relembro a estação antiga, quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente ansiando ansiando oferecer
algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Eu estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. A me perdoar pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. mais profundo Ele quer. Não é o que os olhos podem ver, porque se você precisa ver com os olhos, já deixou de ser fé. Então nós negligenciamos esse lugar de intimidade, de secreto, e começamos a perguntar a Deus: pararam as maravilhas? Pararam os sinais? Pararam os sobrenaturais? Não! É que nós passamos a falar muito, eu vi pouco. Quando Deus começou a tomar Jonas aqui junto com o louvor, o pessoal ministrando, meu coração começou a arder, porque essa palavra, eu mostro a você aqui, gente. 1 de fevereiro de 2026, pergunta a Vitor, bichinho, que ficou mandando mensagem: cadê as telas, tal? Pra ele fazer isso aqui, eu 6h30 da manhã, pera, Vitor, não terminei ainda. Minha casa estava dormindo, mas eu estava na sala chorando. Eram 6h34 da manhã quando eu concluí o que Deus começou a me falar ontem. E eu não conversei com meu marido, porque eu acordei todo mundo e vamos, que eu tenho reunião das artes, a gente não pode atrasar. Simbora, nós não conversamos. Mas quando Deus começou essa movimentação aqui, eu sabia exatamente isso que o Senhor tinha para essa manhã. Porque todas as vezes que nós temos muitos protocolos, todas as vezes que temos muitas agendas, todas as vezes que imputamos muitos horários, nós estamos dizendo a Deus: se você quiser mexer, vai ter que combinar comigo. Não! Se quiser mexer, mexa! Tira as coisas de lugar! Eu quero que você venha morar e fazer o que quiser. O que quiser. E talvez Deus estava me preparando ontem na intimidade, na simplicidade da minha casa. Nós chegamos final de tarde. E meu marido disse: nossa, amor, sabe que eu encontrei um salmão? Tu compraste salmão esses dias, comprei. Tá onde? Tá na geladeira. Tá bom. Tirei da geladeira, botei num canto. Fui no meu armário, eu ainda tinha arroz de risoto. E eu disse: gente, sabe de uma coisa? Hoje eu vou fazer o salmão na manteiga com risoto de queijo. E Davi olhou pra mim e fez: nossa, mãe. Eu disse: pois é, filho. Nem todo dia precisa ser algo que encaixe. Hoje eu vou ter trabalho para que a gente possa ter uma noite gostosa, sem motivo nenhum aqui juntos, porque a vida é sobre isso. Tem dias que você mantém o arroz com feijão, o macarrão. Tem dia que é cuscuz e Jesus, que é o que está segurando o crente, porque a prova financeira está grande. Tem dia que é ovo. Mas sabe de uma coisa? A gente pode sobreviver aos dias comuns, eles fazem parte do desenvolvimento. Nós temos que fazer o trabalho duro, meu amor. Você tem que ir para academia, você tem que comer certo, você tem que ensaiar para ministrar às vezes. Eu tenho que ler livro para poder ser cheia da presença. Eu tenho que ler Bíblia para pregar certo. As coisas não são automáticas. Mas tem dias que Deus diz assim: ó, joga tudo. Hoje a gente vai fazer outra coisa. Hoje eu quero mexer. Hoje eu quero movimentar. E é eu ou é você que vai mandar? É você! É você, Jesus! É você! É você! É você, Senhor! E quando eu paro para pensar, eu vejo que Deus já tinha sonhado com esse domingo. Quando eu vi Deus se manifestar, ai Deus, faz sentido. O dia comum é o trabalho duro que nos prepara para as manhãs de glória. Eu
quero, Senhor, me tornar excelente em tudo que eu fizer. Para que quando o Senhor quiser se espalhar, possa fazer de uma maneira que eu esteja pronta para suportar. Porque o que olhos não viram e ouvidos não ouviram, é isso que o Senhor preparou para aqueles que o amam, que o temem e que o buscam. Então eu não quero poder ver tudo com os meus olhos, porque eu vou limitar o que Deus pode fazer por mim. A espera não é ausência do agir de Deus. Paralisia dos céus não é medida por silêncio. É medida pelo meu coração duro e o seu. Os céus só param quando eu e você paramos de orar. O céu só para quando a gente para de buscar. O céu só para quando você se ressente ao invés de liberar perdão. Porque a única coisa que impede o trabalhar de Deus é eu e você. Porque ainda que você não veja, Ele está trabalhando. Ainda que você não sinta, Ele está trabalhando. Você orou? Você orou? Então nós precisamos voltar a esse lugar. Porque é nesse lugar que eu vou saber se hoje Ele quer que eu respeite a ordem de culto ou não. É nesse lugar que eu vou saber o que Ele quer comunicar à igreja. É nesse lugar que eu vou saber o que dizer a um filho com a dúvida complicada. É nesse lugar que eu vou saber o que dizer para alguém no leito de morte. É nesse lugar que eu vou saber o que dizer para uma mãe recém-parida. É nesse lugar que eu vou saber o que dizer para uma mulher que acabou de ser abandonada. É nesse lugar que eu vou saber o que dizer para um marido enlutado. É nesse lugar que eu encontro as respostas da minha vida. Oh Deus, esse é o único lugar que nós não podemos negligenciar. Você desmarca um cafezinho com um colega, dá para remarcar. Mas o lugar que você perdeu na presença dele, não tem como você voltar para trás para contabilizar. Aí ele vai ter que remir o teu tempo. E para ele remir o teu tempo, leva tempo. Cuidado. Isaías 65, 24 diz: antes que clamem, eu responderei. Tu já viu alguém que responde antes de saber a pergunta? Ele faz isso. Antes que clamem, eu responderei. E estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Jesus. Essa é a verdade dos céus sobre você. Eu não sei em que você acreditou, mas essa é a verdade dos céus sobre você. Antes que clame, Deus já te respondeu. Antes que falem, Ele já te ouviu. A guerra que existe contra mim e com você é uma guerra sobre o nosso destino. Os desafios que você enfrenta, os lugares que você está batalhando, os dias que você levanta cansado, como se tivesse lutado a noite inteira. A palavra fala que o conflito espiritual não surgiu porque Daniel fez algo errado. Pelo contrário, estava surgindo porque Daniel estava fazendo tudo que é certo. Quem nunca já chorou assim, ai Deus, o que eu estou fazendo de errado? E eu estou falando isso para vocês, mas essa é a realidade que às vezes a gente está enfrentando. Eu brinco, minha mãe diz que eu nunca soube mentir. Graças a Deus. Era Deus me ajudando a ser crente. E ela fala que muitas vezes eu chegava até ela e ela me perguntava alguma coisa e todo mundo conseguia manter cara de paisagem. Ela disse que pela minha cara ela já sabia. E eu era do tipo assim, que se alguém não me pegasse, vamos supor, eu aprontei cortei o cabelo da boneca. Aí, se ninguém descobrisse que eu tinha cortado o cabelo da boneca, eu não conseguia dormir. Chegava pra ela e fazia, mãe, eu cortei o cabelo da boneca. Então, por que você fez isso? Eu cortei o cabelo da boneca. Então, eu sempre tinha essa tendência. Por um lado, isso é bom. Eu sou rápida em confessar. Eu sou rápida em me arrepender. Mas tinha outro lado. Eu aprendi muitas vezes a entender entre certo e errado por meio da culpa. Então, todas as vezes que algo acontece, a primeira coisa que eu faço é, Senhor, onde que eu errei? E talvez você seja assim. Se você não tem problema com orgulho, você tem, às vezes, uma limitação com a culpa. Porque ninguém é equilibrado de verdade se não for equilibrado primeiro em Deus.
Porque o equilíbrio que o mundo te oferece é uma farsa. Você pode ter lido 30 livros de autoajuda. Dentro de você existem borbulhas que você não demonstra por fora para manter uma postura de equilibrado. Mas só tem um lugar de equilíbrio, é no Senhor. Porque você foi gerado por Ele. Ele que sabe como teus mecanismos funcionam. Então nós tendemos a oscilar entre pontos diversos. E em Deus somos equilibrados. Alguns auxiliam no orgulho e outros na culpa. O orgulho estão sempre certo, a culpa estão sempre errado. E aí você vai para Deus e Deus equilibra isso. E o que eu quero ensinar a você hoje é que às vezes existem pressões na sua vida que acontecem por você estar fazendo a coisa certa. Coisas ruins e difíceis também acontecem com pessoas boas. Senão não teríamos testemunhos. O que João fez? Batista pregou o evangelho. O que ele estava fazendo de errado? Nada, perdeu a cabeça. Tem gente dizendo, meu Deus, eu vim para essa igreja, a pastora está dizendo. Verdades. A Bíblia fala aqui que o que surge, essa resistência do príncipe da Pérsia, é porque o que Deus queria entregar a Daniel significava a libertação do povo de Israel. Deixa eu te explicar uma coisa mais profunda. Hoje você vai aprender um pouquinho de batalha espiritual comigo. Você topa? Que bom, glória a Deus. Não se assuste. Isso é um instrumento para você. Eu peguei uma base de ensino da apóstola Valnice Milhomes, que para mim é uma das referências sobre oração, intercessão e batalha espiritual. E existem guerras, gente, que nós enfrentamos que são territoriais. O que significa? Quando quarta-feira tá um barulho enorme aqui. O que é isso? Cansa a gente, não cansa? A gente não luta. Vamos lá, a palavra vai sair, o louvor luta mais. É porque nós estamos lutando para dizer que esse lugar que o Senhor deu foi pra gente. E que a gente hoje tem a posse, mas que nós temos uma palavra que também teremos a propriedade. Assina, Senhor, aqui na terra, como já assinou nos céus. Então, o que acontece aqui? Muitas vezes as nossas nações, as nossas culturas, os nossos governos são influenciados por questões de batalhas mesmo, que vem na mente, no coração, na atmosfera mesmo espiritual. E aqui no caso, o que está acontecendo? As batalhas, gente, não são contra mim e contra você. Elas são contra estruturas invisíveis do que Deus quer fazer. Quando você está orando por alguém na sua família que está usando drogas, você não está orando só pela pessoa. Você está orando para que Deus quebre a força do inimigo sobre o chamado que Deus tem sobre ela. Porque enquanto o inimigo mantém eu e você cativo, seja na droga, seja no medo, seja na vergonha, ele está parando o que Deus quer fazer, não só em nós, mas através de nós. Você está ligado? Aleluia. Então vamos lá. O que acontece aqui é que no caso da Pérsia, era aquela região que eles estavam estabelecidos. Daniel estava na Pérsia, ok? Pérsia, Babilônia, é uma conexão ali. E esse príncipe da Pérsia, o que era? Era o inimigo agindo na Pérsia para atrasar a reconstrução de Jerusalém, para influenciar decretos e matar o povo de Deus que estava cativo naquele momento, que era escravo deles, para bloquear o avanço do povo de Deus. Então veja só, o conflito que estava acontecendo no céu estava diretamente ligado àquilo que não estava ainda acontecendo na terra. Tem coisas na sua vida que não adianta você só agir bem. Você tem que o quê? Orar. E dizer, Senhor, vem o céu aqui na terra. Senhor, tudo aquilo que estiver atrasando teus planos sobre mim. Toda a batalha que está acontecendo no mundo espiritual. Contra a vida do meu parente, contra a vida do meu filho, no meu trabalho. Eu peço agora que tudo aquilo que está querendo atrasar teu plano, atrasar o teu propósito. Que o Senhor envie os teus anjos, Senhor. E comece a trabalhar naquilo que eu não consigo trabalhar sozinho. Então veja só, quando um decreto de Deus começa a ameaçar estruturas do mal, sabe o que acontece? Você começa a sentir no mundo espiritual. Sabe aquele dia que você acorda assim e faz, nossa, estou sentindo pesado. Não foi, se você não comeu feijoada ontem, não foi isso. Aí você acorda assim, meu Deus, eu estou sentindo uma sensação, como se tivesse algo ruim. Sabe o que é isso? É o Espírito de Deus te alertando e te ensinando a orar. E declarar a vontade de Deus. Porque toda manifestação de Deus na terra tem uma liberação nos céus. E passa por uma concordância, um sim, meu e seu.
Às vezes Deus quer te abençoar, mas você está aqui, ó. Não, eu tenho medo, Senhor, de que o Senhor me use. Ai, me poupe, né? Aí, às vezes Deus liberou algo sobre você. Você, ai, não vou orar por isso não. Vai que a vontade de Deus é diferente da minha. Então não é Deus que está atrasando nada na sua vida. É você que ainda não disse amém. Assim seja. Então, essa questão de batalhas espirituais é muito mais parecida com a dependência sua de Deus, uma concordância com os céus, do que uma briga de foice. Então, muitos de nós têm medo. Porque a gente pensa o quê? Eu vou ver alguma coisa. Eu vou ter um arrepio na nuca. Quem nunca, gente, com 6 anos de idade, apagava a luz de um quarto e saía correndo para o outro, no corredor com medo que alguém pegasse? Eu, muitas vezes. Quanto medo de passar no corredor escuro. Então nós associamos isso à batalha espiritual. Não, batalha espiritual é Deus nos respaldando, é Deus conosco, para que a gente possa dizer amém, e Ele tenha um caminho para liberar sobre as nossas vidas aqui na terra. Então quem ora mais, vence mais. Quem declara mais, vence mais. Porque palavras são sementes. Palavras são sementes que quando caem na terra, brotam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa resposta para Daniel não era só sobre Daniel. Envolvia o futuro de Israel, envolvia a restauração de Jerusalém, envolvia o avanço da pregação do evangelho. Não o evangelho de Cristo naquele momento, mas a preparação do caminho para que Jesus viesse. Então, quanto maior o impacto do que Deus vai fazer e liberar, maior vai ser a resistência que você sente. Por quê? Porque a palavra fala que o inimigo está ao nosso derredor. Isso não é junto, é em volta. Buscando quem possa tragar. E que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que eu e você tenhamos o quê? Vida e vida em abundância. Então a palavra começa denunciando a tentativa do inimigo parar e reafirmando o compromisso de Deus de nos salvar. Então o inferno não resiste a orações. Ele recua quando nós sabemos quem Deus é. Porque quando nós falamos quem Deus é e nós declaramos a vontade de Deus na terra, existe o que? A autoridade que Deus nos deu espiritual para pisar serpentes e escorpiões e nada nos fará mal algum. Tudo palavra está escrito, então já é. Ele nos dá alinhamento. Se houver algo em mim e você que está impedindo, Deus começa a nos alinhar quando a gente ora. Sabe quando você ora e tem ideias que você nunca teve? É Deus falando. Então alinha. Sabe quando você ora e percebe que tem que pedir perdão por algo? É Deus falando. Então há alinhamento. E por fim, quem usa a autoridade que Deus deu e recebe alinhamento, abraça o destino que o céu sonhou para mim e para você. Então, a Bíblia fala o seguinte, que revela que a soberania de Deus não é menor porque o inimigo luta contra a gente, mas revela que Deus continua trabalhando por meio de tempo e da cooperação humana. Deus não criou robôs, Deus criou filhos e filhas. Se eu comprar uma bicicleta para o meu filho, colocar ele em cima e ele não quiser pedalar, ele vai passar o resto da vida andando de rodinha de apoio. Mas se ele aceitar o aprendizado, cair algumas vezes, mas se levantar e continuar tentando, o que vai acontecer? Eu vou tirar a rodinha de apoio da bicicleta dele. Na verdade, Deus te deu a bicicleta e tirou a rodinha de apoio. Agora, meu irmão, pedala. Pedala. Então, eu não me torno menos mãe porque eu estou ensinando meu filho a pedalar. Eu me torno mais mãe por ensinar o meu filho a autonomia, para que ele possa viver a plenitude das capacidades que aquelas 2 perninhas roliças têm. Então eu estou dando a ele o que? Autoridade e autonomia. Agora é mais fácil. Ele agora pode ir pedalando até o campo de futebol do condomínio. Sabe por quê? Porque ele aprendeu a pedalar sem rodinha. Isso significa que meu filho está indo mais longe, porque eu tirei a minha mão, para ele não ser apalpado em todo o tempo, mas desenvolver seu pleno potencial. Deus faz o mesmo com você. Você está aí brigando com Deus porque quer ficar com a rodinha de apoio e Deus está querendo te enviar para o campo de futebol. Então começa a pedalar, crente, começa a pedalar, porque Deus está te treinando para coisas maiores. E quando você chega no campo, você vai ensinar outros a pedalar também.
É assim que funciona. Deus não tem robôs. Deus tem filhos e filhas. E tudo que te acontece é para a glória de Deus. Só deixa de ser se você começa a achar que Deus te abandonou. Não. Deus está te desenvolvendo. Como é que um passarinho ensina o filhote a voar do ninho, gente? Ele dá um puff. Eu vou morrer. Não, você vai voar. Deus te criou para desenvolver o pleno potencial do que Ele tem para você. Dentro de você tem um grito pelo destino que Deus tem na sua vida. Aí você pensa assim, mas eu olho para as minhas dores, mas eu olho para as minhas perdas. Não, o Senhor quer que você olhe para a glória que há de vir. É assim que funciona. Toda pessoa que tem muita autocomiseração, olha muito para suas dores, são pessoas, vou dizer uma palavra forte, incompetentes. Isso eu não estou falando só de crente, não. Pega um companheiro de trabalho teu que tu diz, é muito difícil. Ai, eu tô cansado. Ai, assim, eu não posso. O que você pensa? Ui. Você sabe por que a gente bufa? É o nosso cérebro pedindo mais oxigênio para não reagir imediatamente. Aí você tá com alguém, eu não consigo. Eu vou morrer. A minha vida é dura. A vida é dura para quem é mole. Aí eu queria que Deus fizesse mais por mim. Menino, tu não dá conta de lavar os fundos da calcinha e viver reclamando? Como é que você quer que Deus faça mais por você se você não vai dar conta? Deus não vai te dar mais do que você aguenta, porque Deus não quer te matar. Deus não quer te matar. Deus te ama. Deus não atrasa o plano da nossa vida. Quem atrasa sou eu e você. Eu disse pra mim mesma esse ano, tá uma aninha. Eu me lembrei da voz da minha mãe na minha consciência quando eu era pequena. Tauana Alice. Pra quem não sabe, eu também tenho um nome duplo. Sou nordestina. E aquela voz, o próprio Espírito Santo me chamou pelo meu nome composto. Eu achei o microfone que eu perdi. Tô me sentindo a viúva da moeda. Tá aqui. Sabe o que significa? Eu ouvi aquela voz dizendo, Tauana Alice. Eu tenho te esticado bastante nos últimos anos, mas esse ano você vai se permitir esticar de uma maneira diferente. Sabe o que eu fiz? Obrigada, Senhor. Obrigada por ter me dito isso, porque eu acho que eu estava me acomodando em algumas áreas. Eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais longe. Sabe quem não dá conta das coisas? Você pega uma pessoa desocupada, ela não dá conta de nada. Você pega alguém que faz muita coisa, pode dar mais uma. Porque quem está fazendo vai recebendo uma graça para tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos. Você só não tem graça para fazer aquilo que Deus não determinou para ser seu. Entendeu? Se Deus te deu graça, você vai. Se Deus deu para você, Ele vai dar uma graça para você suportar. As pessoas vivem me perguntando, como você faz tanta coisa no seu tempo? Eu digo, eu também não sei. Mas eu acordo assim, dizendo, Senhor, Tu és o dono do meu tempo. Senhor Jesus, eu não sou boa de agenda, mas o Senhor é. Senhor Jesus, eu não sou boa de gerir muitas coisas de uma vez, ao mesmo tempo, simultaneamente, na minha natureza carnal. Mas o Senhor é o gestor dos gestores, o administrador dos administradores. O Senhor é o pastor dos pastores, o pai das mães. Senhor, me ajuda. Se você botou no meu prato, eis-me aqui. Aí eu vou vivendo. Terminou o fim do dia, eu digo, obrigado, Jesus. Aleluia. Simbora, que amanhã tem mais. E se o Senhor puder, fala comigo enquanto eu estou dormindo em sonhos também. Porque eu não quero em nenhum momento parar de te ouvir. Então é a respeito do que você ora. Então vamos lá. Josué 1:5 diz algo muito poderoso, que vai dar base para o que eu vou te dizer agora. A questão é, a vitória vem do Senhor. Todo mundo entende isso? Amém, igreja? A vitória vem de quem? Mas a ação é minha e sua. Já pensasse, Josué, te dei os inimigos na tua mão. Aí Josué, obrigado, Jesus. E ficaste assim, ó.
sou criatura. É só perguntar para um jovem que está em santidade se guardando. Deus vai te dar a mulher, mas você não vai poder fazer nada com ela. Sim, sei. Como se Deus dissesse, eu vou te dar um carro na mão, mas você não vai dirigir. Sei. Você gosta da ação. O que você não gosta muitas vezes é de submeter a sua ação a lugares que te desafiam. Mas sem desafio não tem crescimento. Quando eu vejo que está uma luta muito grande se levantando na minha frente, eu digo, imagina o tamanho da glória. Eu faço o trabalho mental. Tu acha que eu gosto também de desafio? Eu gosto não, meu amor. Mas eu vou, porque eu sei que o que tem depois do desafio é bom. É o que Deus tem, é a vontade dele, boa, perfeita e agradável. É um novo nível sendo destravado. Eu me imagino num jogo de videogame do Mario Bros. Se eu descobrir a saída secreta, se eu matar esse bendito desse caranguejo feio, se eu matar esse dragãozinho aí, eu sei que na próxima etapa tem estrelinha, tem bênção, tem um lugar novo, tem mais autoridade espiritual. Eu vou ganhar a peninha e vou começar a voar, porque eu sei que se eu vencer essa etapa, a próxima me espera, a glória do ar de vir. Então eu vou. Josué 1,5 diz, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Você tem ele, você precisa mais do quê? A Bíblia nos ensina que nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Você não está com problema com alguém e nem alguém está com problema com você. É um inimigo que tem problema com todo mundo, que fica criando confusão. Então seu problema não é com a pessoa que te ofendeu, seu problema não é com quem está te dificultando o caminho, seu problema é contra o inimigo. Comece a dizer a ele, para de me resistir, porque o Senhor, no dia que eu orei, já me deu a vitória. A tua espera não cancela os decretos de Deus. A batalha estava existindo a respeito de Daniel, mas ela foi mantida como uma palavra que Deus tinha para ele. O que Deus escreve no céu não é apagado por oposição espiritual. Sabia disso? Gente, tu acha mesmo? Todo mundo achou lindo, né? Ontem o Descende. Tu acha que não teve oposição, não? Porque só eu vi um monte de postagem atacando. É um evento. Você vai fazer diferente. É me entendem. Eu vejo um bando de bundão sentado criticando. Porque prefere criticar do que se movimentar e fazer alguma coisa. Só porque não é ele que está fazendo. Eu quero ser parte de me juntar do que Deus está fazendo. Se Ele está fazendo no Oiapoque, eu vou lá. Se Ele está fazendo no Chuí, eu vou também. Se Ele está fazendo no Japão, eu vou. Se é na China, se é na África, Deus está fazendo. Senhor, eu quero ser uma das que diz assim e amém. Quem critica normalmente não está fazendo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isaías 14:27. Porque o Senhor dos exércitos determinou quem o invalidará. Nossas vitórias já foram definidas por Deus. Mesmo quando você ainda está atravessando o caminho, atravessando o processo, a promessa, por exemplo, da terra prometida. Não foi quando o povo chegou, é quando o povo ainda ia sair da escravidão. Deus conhece todas as coisas. Só que nós hoje temos ouvido mensagens triunfalistas. O que é isso? Tudo vai dar certo. Sua vida vai ficar sempre do jeito que você quer. Aí o crente vai para a vida real. É basicamente, você chega na igreja, aprende a bater no patinho plástico. E vai para o mundo real, tem o Godzilla te esperando. Sabe qual é a mensagem triunfalista que eu tenho para você nessa manhã? Jesus veio. E a palavra declara que Ele venceu a morte. E a palavra declara que há um futuro esperando por mim e por você na eternidade. A palavra declara que aquele que vinha já veio. E Ele declarou e Ele cumpriu toda a boa promessa conforme a sua palavra. Ele triunfou sobre a morte, sobre o juízo. Ele é aquele que redime nossa história e pode remir o nosso tempo. Ele é aquele que levanta os remanescentes de lugares sombrios. Ele é aquele que faz do solitário habitar em família. Ei, a nossa mensagem triunfalista se chama Jesus.
Jesus Cristo, aquele que veio, aquele que vem e aquele que virá. E Ele deixou para mim e para você o Espírito Santo, o nosso Paracletos, Consolador, Redentor, aquele que nos guia segundo a toda a verdade e justiça. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Todo dia é dia de triunfo para quem está em Cristo. Todo dia que você não desiste, você triunfou. Todo dia que você adorou, você triunfou. Todo dia que você perdoou, você triunfou. Todo dia que você disse, eu vou me levantar de novo. Sabia que para alguns de nós levantar é difícil? Vivendo crise de esgotamento. Aí você levantou, você triunfou. E aquele que começou a boa obra, Ele é o quê? É fiel. Fiel. Eu não descansará. Enquanto não houver terminado, não vivo do que creio, mas vivo do que creio. É fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Não descansa. Não morrerei antes de verei todo o bem do Senhor aqui na terra e nos céus. Perseverança atrai favor e resposta. Daniel não parou no dia 5. Daniel não parou no dia 10, no dia 20, no dia 19. Daniel não parou no dia 2, 3. Ele permaneceu orando, jejuando e se consagrando. Deus age soberanamente, mas Ele escolhe nos envolver nos movimentos dEle. Gálatas 6:9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A fé que persevera na terra sustenta a resposta que já está se movimentando no céu. Eu quero te lembrar como a gente começa essa palavra. Daniel, desde o primeiro dia, Deus respondeu a sua oração. Daniel, Deus ouviu tua oração, só que a gente é assim. Passei 1 ano orando por essa pessoa, eu não vou mais orar. Vocês já viram a mensagem do homem que ganhou Billy Graham para Jesus? Ele fala que ele não ganhou muitas vidas para Jesus ao longo da história dele, mas ele ganhou o Billy Graham. E o Billy Graham ganhou milhares de pessoas para Jesus. O Billy Graham foi no palácio da rainha da Inglaterra orar por ela. O Billy Graham fez palcos de avivamento ao redor do mundo. Ei! Às vezes você não vai ganhar 300 pessoas para Jesus, mas você vai ganhar um Billy Graham. Ai, mas a minha vida é muito difícil, eu sou mãe. Minha gente, é a mãe de Billy Graham. A mão que embala o berço é a mão que governa a nação. Tem muita mãe trocando fralda, achando que não está fazendo nada. E Deus está dizendo, eu estou te vendo no secreto. Você está gerando um profeta, uma profeta para mim. Tem muito homem que pensa, meu Deus, eu estou me levantando todo dia para trabalhar. Eu chego em casa moído. Levo meus filhos na igreja no domingo. Eu acho que eu estou fazendo nada. E Deus está olhando para você, homem, dizendo, ser forte e corajoso. Não te temas, nem te espantes, porque eu sou o Senhor, teu Deus, e eu estarei contigo. E esse homem está sendo o modelo de Jesus dentro da sua casa. Meu amigo, você está fazendo muita coisa. Um percentual muito pequeno de nós, como cristãos, teremos microfones em mãos. Mas todos nós somos convidados a ter um coração em chamas. E esse coração em chamas muitas vezes pode fazer o que o microfone não faz. Esse coração em chamas que muitas vezes vai mudar a realidade nos seus bairros, nas suas cidades. Esse coração em chamas que vai revelar Jesus por meio das suas escolhas, da sua existência. Ai, meu Deus, me dá esse coração em chamas. Eu quero voltar a essa essência. Eu quero orar mais. Eu quero ver no invisível. Eu quero crer nas orações que estão sendo feitas. Ah, Deus.
Eu preciso me relacionar contigo, não na base do interesse, mas na base do sobrenatural. O que é invisível vem antes do que é visível. Daniel não estava vendo batalha nenhuma, gente. Você já parou para pensar nisso? Tudo isso que o anjo estava explicando a ele, ele não estava vendo nada. Ele só estava orando. Ele só estava 3 vezes por dia se levantando e olhando para a janela. E dizendo, Senhor, dá uma resposta para o teu povo, Pai. Senhor, tira-nos do cativeiro. Tinha uma canção que eu acho que é do Sérgio Lopes, que eu acho que descreve muito esse sentimento dos homens de Deus que passaram pelos cativeiros babilônicos. E ele falava assim: a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus que em tantas batalhas te ajudou. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Chora, Israel. Babilônia não é o teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo se libertará. Chora, Israel. Babilônia não é. Babilônia não é É o o teu teu lugar. Clama ao teu Deus, e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Essa canção é baseada no Salmo. Essa é a realidade que muitas vezes eu e você enfrenta quando estamos vivendo alguma situação de escassez ou de cativeiro em nossa vida. Nós primeiro deixamos de adorar. E aí a gente passa a não saber mais clamar, orar. A nossa força está em 2 coisas. Está em adorar o Senhor e continuar orando. Então essa perseverança que Daniel teve das coisas. Daniel aparentemente só estava sentindo o peso da espera. Mas o céu estava, lutando por ele. Talvez você hoje se olhe só esperando. Ei, enquanto você espera e ora, o céu continua trabalhando. Talvez nesse exato momento os céus estejam em guerra e você acha que Deus está em silêncio. Não, Deus está lutando por você. Isso não sou eu que digo, é a palavra que fala. Essa é uma garantia. O invisível prepara aquilo que a gente vai ver cumprido. 2 Coríntios 4,18 diz: porque as coisas que se veem são temporais. Isso é, tem um tempo. Mas as coisas que não se veem são eternas. Tem coisa que você não planta em alguém, você planta dentro de alguém. Palavras, tempo, orações. Enquanto dar um carro é visível, construir um legado espiritual é invisível. O que o Brasil viveu ontem é invisível. A maior parte das coisas mais preciosas que aconteceram no Descende são invisíveis. São as orações subindo. São os jovens dizendo, eis-me aqui. São homens e mulheres subindo no altar para declarar palavras e decretos. Ontem, sabe o que aconteceu? Eles estavam, como Daniel, dando decretos. E o Senhor estava lutando por eles. E respondendo para mim e para você com avivamento na nossa nação. Eu tenho que crer. É isso que a palavra me ensina. O invisível é melhor do que o visível. Porque enquanto as coisas que se veem duram por um momento, as coisas que não se veem são eternas. Hebreus 11:11 diz: a fé é certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem. A maior confiança está nos momentos que você não está vendo. Sabe quem mais confia no cônjuge? Quem confia quando não está vendo o que o cônjuge está fazendo. O que vai determinar nossa confiança não é o que eu falo na tua frente. É o que eu falo por trás de você. Não adianta na tua frente dizer lindo, maravilhoso, arroz doce. Você vai dizer, não suporta aquela pessoa. O que mais se importa é o que não se vê.
muitos começam a desistir, porque julgam que Deus é o que elas podem ver a todo momento. Pronto, até ele baixou a bateria. Mas aqueles que esperam no Senhor permanecem para sempre. Aleluia. Pessoas têm a tendência, eu e você, de julgar Deus só pelo que a gente está vendo acontecer. Mas Deus e nosso relacionamento com Ele é a respeito das convicções que nós temos, daquilo que ainda não estamos vendo. Sabe, descanse. Deus já te falou, descanse. Salmo 37, 7 diz: descansa no Senhor e espera nele, porque você ainda o louvará. Eu quero te desafiar hoje a ficar de pé e erguer a tua oração mais calorosa sobre aquilo que você ainda não vê, sabendo que assim como Deus fez com Daniel, Ele está fazendo com você. Porque Ele diz: então disse o Senhor, não temas, diga o seu nome, não temas, não temas, Tawana, porque desde o primeiro dia em que aplicou teu coração a compreender e se humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Não temas, não temas, Rose, não temas, Paulo, não temas, Juliana, porque desde o primeiro dia que aplicou o teu coração a compreender e a se humilhar perante o teu Deus, eu vim por causa das tuas palavras. Sabe como termina esse tempo? Depois de 21 dias, Daniel tem a resposta impossível. Sabe como termina esse tempo? Daniel vai para a cova dos leões e sai intacto. Sabe como termina esse tempo? Aquele que acalma o vento.